Bom dia a todos. Meu nome é Ana Maria, sou neurocirurgiã, treinada em Montpellier, no sul da França, e tenho a honra e o prazer de estar aqui em João Pessoa falando com vocês um pouco do meu trabalho. Então aqui eu coloco um selo nos Estados Unidos da doutora Virginia Apgar. Esse nome deve ser familiar para vocês. Doutora Virginia Apgar era uma anestesista que em 1953 ela formalizou a tabela de Apgar, onde a criança ela é avaliada no primeiro minuto de vida e no 10º de vida. Tonicidade muscular e movimento, eu também tenho que citar cinesia, o movimento, que quando o movimento é muito importante, nós chamamos de hipercinesia, e quando ele não tem movimento, acinesia, e quando tem menor, hipocinesia. Então essa avaliação clínica é muito importante, né? E antes da indicação da estimulação cerebral profunda, que é um tipo da cirurgia que eu vou apresentar para vocês, nós precisamos de ter o diagnóstico. Antes de ter o diagnóstico, nós temos que entender os sintomas. E do sintoma para o diagnóstico, o que acontece? Anos, meses e anos. Então eu coloquei para vocês aqui um artigo que ele fala desde o início da doença até o percurso inteiro, até o final na cirurgia, e o relato de um paciente falando que ele teve que ir em várias consultas, vários médicos diferentes, para poder conseguir obter um diagnóstico. Do diagnóstico para a indicação da equipe. Anos, décadas. Então foi feito esse diagnóstico. E aí? Então, nesse mesmo artigo, ele mostra o que foi comentado na palestra anterior, né? A falta de humildade do médico ou a falta de conhecimento. E aqui, esse artigo não fala só de médico geral, fala também do neurologista que lida com essa doença, mas que é geral, não é específico de distúrbio de movimento. Então, da indicação para a evolução, aí são alguns poucos meses que a equipe vai avaliar o paciente e saber se vai indicar ou não a cirurgia, porque equipe, como o doutor falou, é uma equipe multidisciplinar, não tem só o neurocirurgião, tem também o neurologista, tem um fisiatra, tem um fisioterapeuta, tem um psicólogo, tem um assistente social. Então, muito importante ter essas pessoas multidisciplinariamente, como também ter interdisciplinariamente, que eles vão fazer comunicação para, no final, o neurocirurgião escolher o alvo indicado para esse tipo de distúrbio de movimento. Então, o que é a distonia? É uma desordem do distúrbio de movimento involuntário, caracterizado por contrações, resultando em espasmos, torções repetitivas e postura normal. Dentre as classificações, vários neurologistas percorreram sobre as classificações, e ela pode ser, então, em distribuição de sintomas, pode ser generalizada ou focal, generalizada ou somente focal numa cãibra de escrivão ou um torcicolo. Pode ter, a idade de início conta muito, quanto mais cedo, ou seja, se for na fase de criança, o prognóstico é pior. E a etiologia, se trata de uma distonia só de forma genética, se trata de uma distonia secundária, por exemplo, um bebê que nasce prematuro e tem problemas de respiração e faz uma parada cardiorrespiratória muito frequente,
isso vai faltar oxigenação no cérebro e causar um distúrbio de movimento. A distonia plus, que é a distonia associada a outro distúrbio de movimento, tipo Parkinson, e a heredodegenerativa, que nós temos, eu tenho para citar, a síndrome da pantotenoquinase, PCAM. Todas apresentam distonia aqui. Então, falando em distonia, são movimentos que não param, são incessantes, geralmente são generalizados, causam uma diminuição importante da autonomia. Na maioria das vezes, tratamento farmacológico não vai adiantar, nem fisioterapeuta. Os efeitos colaterais da medicação são grandes e há um efeito limitado da toxina botulínica que funciona para as distonias focais. Só o arsenal de tratamentos aqui, vou mostrar para vocês só o tanto, a gama de medicações preconizadas, porque muitas das vezes a gente vê também eles tomando os pacientes mais do que as preconizadas, né, de uso oral. Temos a aplicação da toxina botulínica, temos o baclofeno intratecal, para quem estava na aula do Dr. Roberto Giuliani, aquele dispositivo redondo que é implantado na barriga e colocado na medula, no sistema nervoso central. Ao invés de ter aquele produto do Dr. Roberto, nós temos o baclofeno, que é um relaxante muscular. Então, para quem tem uma tonicidade muito importante, essa medicação vai ajudar. Dentre as cirurgias, então, nós chamamos de neurocirurgia estereotáxica funcional. Nós temos os procedimentos ablativos, que eu vou mostrar para vocês, dentre eles o gamma knife, ultrassom eletrodo, que é colocado e retirado, e nós temos a estimulação cerebral profunda, onde o eletrodo é colocado e o paciente permanece no sistema. Então, é muito importante dizer que essa abordagem, esse tipo de tratamento, ele não é específico para uma doença. Ele é um tratamento sintomático. Então, a distonia pode ser sintoma de várias doenças, porém, aqui nós não vamos tratar uma doença específica, outra específica, né? Nós vamos tratar a distonia que existe em diversas doenças. A pergunta a ser feita: quem deveria receber a estimulação, né? Importante. Quais os sintomas, quando o tratamento, se é distonia realmente, se ela é isolada ou combinada, qual o predomínio maior do movimento, se ela é complexa e o que representa a imagem, a fisiologia no caso. Lembrando que nós temos o comprometimento motor, mas nós também temos o comprometimento não motor, que muitas das vezes não vai responder a esse tipo de terapia. Como a dor, se essa dor não for causada por conta dessa distonia que nós vamos melhorar, não vai adiantar para esse paciente. A desordem do sono, o declínio cognitivo, algumas doenças psiquiátricas e fadiga. Então, aqui trazendo para vocês, só um pouco, sem querer assustar, a fisiologia, só para mostrar para vocês que aqui é a parte mais externa do cérebro, que é o córtex, e no meio do cérebro nós temos os núcleos, cada um desses sendo um núcleo, que é composto por um conjunto de neurônios que trabalham em conjunto. Então, se trata de uma rede, onde a parte mais externa vai comunicar com a parte mais interna, recebendo estímulo para poder ativar ou inibir esses movimentos. Em termos de imagem, é muito importante a gente saber se contribui ou não. Aqui, por exemplo, é um paciente que teve um AVC isquêmico e aqui na perfusão de sangue a gente vê que
né? Não existe perfusão aqui, não existe perfusão de oxigênio, né? Mostrando que a imagem é muito contributiva. Neurocirurgia estereotáxica. Por que estereotáxica? Eu preciso de ter o ponto de escolha para eu implantar o eletrodo em maiores coordenadas possíveis. Então, eu preciso de ter o Z. Então, eu tenho X, Y e tenho que ter o Z. Por que isso? Quando vocês têm uma maçã, por exemplo, qual que é a porcentagem de chance de vocês atingirem esse pedacinho aqui da maçã sem calcular nenhum ângulo para poder de entrada com a agulha? Quase nenhuma, né? Então, por isso, é colocado esse arco, que antigamente ele era assim, hoje ele é assim, um dos modelos, aonde o paciente, nós vamos ter as coordenadas X, Y, Z, que vai me dar acesso a esse programa de software, onde a fusão de duas imagens, tanto a tomografia quanto a ressonância, aqui estereotaxicamente, para eu escolher o meu alvo a ser implantado. Então, só voltando, a nova era da neurocirurgia, o professor Philippe Cours, em Montpellier, ele implantou a primeira criança no mundo com distonia generalizada. Logo depois, o professor Joachim Kraus publicou o tratamento da distonia com cervical ou torcicol. Só mostrando para vocês como se trata de um núcleo construído aqui em 3 dimensões, muito pequeno, eu estou falando aqui de milímetros de núcleo. Que é importante conhecermos a anatomia para entendermos a imagem a ser feita. Por que a gente tem que entender a imagem também? Porque só na anatomia, esse atlas aqui de Tailaraki, ele utilizou uma mulher judia de 60 anos alcoólatra. Com certeza, esse cérebro, essas coordenadas que ele pegou dessa senhora, não vai ser igual de uma criança. Então, um provérbio árabe, como eu estou falando de neurocirurgia. A hora mais escura e sombria é aquela que antecede o nascer do sol. E, obviamente, eu não poderia perder nem o pôr do sol e nem o nascer do sol aqui em João Pessoa. Então, a preparação para a cirurgia, a equipe multidisciplinar novamente, manter a expectativa do paciente e seus familiares o mais realista possível, né? O que eu posso realmente, o que provavelmente essa terapia vai melhorar no paciente. O paciente vai ser informado de todos os riscos, a família também. O paciente é colocado em anestesia geral, colocado o halo cirúrgico, implantamos o eletrodo, verificamos a posição, implantamos o gerador e o paciente passa com pós-operatório imediato. Então, o eletrodo, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o mais utilizado, mas mais antigo, hoje já temos outros tipos, tem 4 contatos, dando oportunidade da gente levar a energia do neuroestimulador para esse eletrodo em 4 contatos diferentes. Aqui o arco que eu falei e um dos programadores. Então, só aqui para vocês verem, no centro cirúrgico, né, feita a abertura no crânio, o eletrodo colocado no lugar onde nós obtivemos as coordenadas X, Y e Z. Ele fica mais ou menos assim, para vocês terem ideia, no raio-x, e o controle pós-operatório, que é importante verificar aonde esse eletrodo foi parar, né? Nós podemos colocar um alvo que de repente pode ter algum problema na cirurgia e o alvo não ser aquele mais. Então, terá que mudar o alvo tem que ficar bom. Bom, dentro daquele bom que ficou, e aí, aonde realmente ficou para poder estimular corretamente esse paciente? Então, só para vocês terem ideia mais uma vez do eletrodo,
que ele vai entrar no globo pálido interno, que é um núcleo bem no centro do cérebro, vai receber essa energia, mas que, apesar de essa terapia estar nas mãos de um bom neurocirurgião, ele também não é livre de complicações, como todas as cirurgias. Então pode ter erupção cutânea, pode ter uma fratura do eletrodo, o paciente pode cair e fraturar, pode ter hemorragia, tanto interna, esse pontinho pequeno aqui, ou pode ter hemorragia subdural, que é o que Maradona teve, está sendo operado agora. Bom, mas no global é isso, mais a infecção. E aqui eu vou trazer um caso para vocês de distonia primária. Então, aqui mostrando para vocês a evolução do que é uma distonia. Essa foi a primeira criança a ser operada no mundo. Então, essa criança, esse aqui é um tipo de distonia grave, generalizada, é disso que eu estou falando para vocês, desse tratamento o menos invasivo possível, dentro das neurocirurgias. Então, a criança foi evoluindo, já não podia mais se movimentar e já estava morrendo, entubada, sedada e tendo movimentos, o que não é comum de jeito nenhum. Isso aqui é uma forma gravíssima, a criança iria morrer. Isso aqui é a criança 1 ano depois da cirurgia, 10 anos depois da cirurgia. Ou seja, não morreu por conta da distonia, está viva ainda. Nós temos outras formas graves também de distonia primária. Que depois da cirurgia são controladas. As distonias primárias, essas crianças, ou adolescentes ou adultos que desenvolvem, eles não têm comprometimento cognitivo, eles entendem e veem tudo o que está passando. Só para dar é um exemplo de distonia secundária, onde a criança teve uma parada cardíaca logo depois que nasceu e sangrou um pouquinho no cérebro e ela teve esse acometimento. Então ela tem mais de tronco, né? Vamos ver aqui. Que é o mais demorado e difícil de controlar. E ela que depois de 7 anos, linda, fazendo faculdade e excelente. Para mostrar aqui um caso de distonia plus, né, onde nós temos distonia Parkinson. Esse foi meu último paciente operado antes da pandemia. Então ele tem uma distonia importante de pés, aqui não dá para ver, ele tem uma distonia importante de tórax. Ele tem tremor e ele tem a rigidez do Parkinson. Um dia após a cirurgia, nós temos esse resultado aqui com o paciente, levando em consideração que o acompanhamento multidisciplinar é muito importante, o acompanhamento psicológico é muito importante. A esposa desse paciente sofreu muito cuidando dele há anos, de repente ele fica desse jeito, bom, para fazer de tudo, e então ela entrou numa depressão profunda. O paciente começou a dar uma flutuada na resposta ao tratamento e fomos descobrir que a administração da medicação não estava sendo correta por ela. Bom, então concluindo para vocês, mas tem uma foto que eu quis homenagear o Patrick, figura importantíssima que foi escolhida para representar todas as pessoas com doenças raras aqui. Eu acho que nós devemos ter muito cuidado no que acrescentamos na vida das pessoas. O Patrick, ele não só mostra quanto faz
do raro um orar e da dor um amor. Eu gostaria também de parabenizar os familiares de quem tem doenças raras. Coloquei aqui o Everton, coloquei aqui o Sidney, e juntamente comigo e com o Patrick. E gostaria imensamente de parabenizar Sayonara Araújo, que aqui tinha a nossa foto que nós tiramos no almoço, juntamente com os outros palestrantes. E falar que eu estou muito agradecida e uma honra ter participado desse evento. Muito obrigada.